Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre afrofuturismo e os fundamentos para construir futuros diversos e antirracistas. Eu sou Morena Mariá, assessora parlamentar e pesquisadora de afrofuturismo. Nessa aula, a gente vai falar sobre alguns conceitos e perspectivas que podem embasar de fato a construção desses futuros e uma educação que de fato seja libertadora. O primeiro tema que a gente vai falar é afrocentricidade. Eu vou explicar para você um pouco do que é esse conceito, de como ele surge e de para que ele serve. Em seguida, vou apresentar o conceito de afrotopia e discutir um pouco da perspectiva do que é uma utopia e do que é uma distopia, e de como essas duas coisas se relacionam com a nossa realidade do presente. O terceiro tópico da aula de hoje é a terreirização do Brasil. Eu vou falar um pouco do terreiro como essa instituição, essa entidade da cultura negra brasileira, que foi uma espécie de escola, que foi também moradia, que foi uma política, digamos assim, completa, que assistiu as pessoas negras no pós-escravidão. E por fim a gente vai fazer algumas reflexões prospectivas, a gente vai olhar para o futuro e se questionar de quais futuros a gente pode esperar ou quais futuros a gente de fato quer construir. Recapitulando um pouquinho do que a gente falou na última aula, falamos um pouco de afrofuturismo, do que o conceito quer dizer, como ele surge na década de 90. Falamos também da ampliação do conceito, da forma como esse conceito se tornou globalizado, do afrofuturismo 2.0. Expliquei para vocês um pouco do que é imaginário e de como esse imaginário impacta a nossa vida no presente, de como é importante a gente enriquecer com a nossa imaginação a nossa realidade. E, por fim, dentro do tópico de filosofia africana, discutimos a importância da perspectiva africana para o processo de democratização, digamos assim, da filosofia e de como a ética Ubuntu pode ser importante para que a gente entenda o impacto de conhecer o nosso passado e também de tomar decisões ancoradas no presente, sempre relacionadas àquela dimensão da vida que ainda não veio, sempre se preocupando com o que vai acontecer com a continuidade da vida no futuro. Afrocentricidade é um conceito que surge de uma forma um pouco diferente do conceito de afrofuturismo. Na década de 60, na década de 70 nos Estados Unidos, estava acontecendo a luta pelos direitos civis, então tudo pegando fogo nos Estados Unidos, muitas disputas, as pessoas politicamente e socialmente muito engajadas. E uma das coisas que aconteceu durante esse período foi uma movimentação de intelectuais negros que queriam discutir África a partir de uma perspectiva própria. O que a gente tinha na época, enquanto estudos africanos, digamos assim, era uma perspectiva bastante colonial, bastante racista, que levava o racismo e essa ideia eugênica, da eugenia, de limpar os genes e embranquecer as pessoas ou a sociedade, que levava isso para a forma de abordagem do mundo. Então, esses intelectuais, eles queriam discutir todos os campos do conhecimento a partir de uma perspectiva própria. Esses intelectuais se esforçaram muito para criar, dentro de universidades e instituições no geral, departamentos que atendessem às suas necessidades, aceitassem as suas linhas de pesquisa e, de alguma forma, financiassem também essa produção de conhecimento que era muito diferente do que tinha sido feito até então sobre África. Se a gente, de acordo com alguns filósofos muito conhecidos, como Hegel, a África não tinha um passado, a África era ahistórica, Então, para eles não fazia a menor diferença estudar a história africana, estudar a cultura africana pré-colonial. Para quê? Isso não servia de nada. A África não tinha nada a contribuir para o progresso da humanidade, digamos assim. Então, esses intelectuais, eles lutavam para que as suas perspectivas de que, sim, existia a história africana, a África teve muitas civilizações e reinos, e muitas formas de política, de organização social, que poderiam enriquecer muito a nossa realidade se a gente tivesse conhecimento. Eles argumentaram sobre toda forma de validade de conhecimento em torno de qualquer tema que envolvesse a África. E aí hoje a gente conhece alguns departamentos ou linhas de estudo como Black Studies ou Africana Studies, São formas ou, digamos, abordagens de pensamento
que foram fundadas nessa época e que foram fruto dessa luta, né, de muitos intelectuais que brigaram muito pelo nosso direito de criar conhecimento a partir da nossa perspectiva. O termo africana, né, estudos africana, que seria em português, esse termo africana, ele deriva do latim, então é como se fosse o plural, né, de África ou de africanos. Então, esse termo estudos africana, ele quer dizer que são estudos plurais sobre a África. O termo afrocentricidade foi cunhado pelo professor Molefi Kete-Asante, que é estadunidense, né, um homem negro, e, na verdade, o que o professor Molefi Kete-Asante fez foi pegar muito do que já estava na obra de outros intelectuais de forma, digamos assim, espalhada, né? Muita gente já falava sobre a importância da gente discutir todos os assuntos e em todas as áreas do conhecimento a partir de uma perspectiva afrocentrada, digamos assim, mas sem usar essa palavra, né? Da importância da gente se preocupar com os interesses da cultura africana, da gente ter algum tipo de poder sobre essa produção de conhecimento. Então, o professor Asante cria esse termo, afrocentricidade, e ele também foi responsável por tornar esse termo um paradigma acadêmico, né? Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais do que isso quer dizer, mas, de alguma forma, ele consolidou esse conhecimento que já fazia parte, né, dessa discussão ali nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, de outras pessoas e outros intelectuais em outros lugares do mundo, e ele consolidou isso dentro de um campo do conhecimento que ele chamou de afrocentricidade. Um dos aspectos importantes do surgimento da afrocentricidade, e que o professor Asante argumenta, é que, de alguma forma, criar essas narrativas ou essas perspectivas de conhecimento foi uma espécie de necessidade da população negra nos Estados Unidos. Por quê? Porque eram pessoas que estavam à parte da sociedade, estavam marginalizadas, estavam à margem, literalmente, né? Porque não podiam frequentar as mesmas escolas, não podiam ter acesso a determinadas políticas, não podiam comprar terras, enfim, não podiam muita coisa, né? Não podiam quase nada, não podiam nem existir, de preferência. Mas estavam ali, eram fruto do tráfico negreiro que aconteceu e que, a partir do momento em que a sociedade, de alguma forma, avança, né, e se industrializa, essas pessoas perdem um pouco a sua função naquela sociedade. Então, elas vão sendo empurradas para a margem, tanto dos bairros, né, das cidades, mas também dessas instituições, né, a possibilidade de votar. Era sobre isso a luta dos direitos civis, sobre o direito de votar, sobre o direito de ser considerado um cidadão. Então, o professor Asante argumenta que a afrocentricidade, ela surge dessa marginalização, da necessidade de discutir a realidade nos seus próprios termos. Ele também ressalta, e isso é muito importante, que a afrocentricidade ela é fruto de um processo de agência. E o que ele está querendo dizer com agência? A capacidade de dispor dos seus recursos enquanto um ser humano, um sujeito, e trabalhar para que o seu povo, né, de alguma maneira, encontre um mundo melhor no futuro. É um pouco isso que ele está querendo dizer, essa capacidade de agir no presente sobre a realidade que a gente vive. Falando sobre as características, né, o que define, quais são os limites do que é afrocêntrico ou afrocentrado, eu sempre brinco, vejo muitas vezes as pessoas falando sobre casal afrocentrado, curso afrocentrado, não sei o que é afrocentrado, eu sempre falo, gente, a afrocentricidade ela tem uma definição, né? Não é qualquer coisa que envolve pessoas negras, não são duas pessoas negras namorando, não é exatamente isso. A afrocentricidade ela tem alguns parâmetros, alguns limites, né, como conceito. Então, um dos primeiros, e eu acho que mais importantes, é o interesse pela localização psicológica do sujeito. O professor Asante argumenta que é como se você tivesse, digamos assim, numa situação de opressão. Você está dentro de um navio negreiro, né? Uma situação horrível, terrível. Você está onde? Você está dentro do navio, você está lá no convés, dando um rolé, olhando a vista, ou você está lá embaixo, acorrentado, sofrendo toda sorte de agrura, né? E passando por aquela experiência horrorosa. Qual é a sua localização enquanto sujeito na sociedade que você vive? É importante que na afrocentricidade ou num projeto de pensamento ou de sociedade afrocentrada,
essa localização do sujeito esteja ancorada em si mesmo, né? Então, se você é uma pessoa negra, mas que está lá, sei lá, os negros são os mais racistas, essas perspectivas demonstram um deslocamento psicológico, porque você pensa ou se sente de acordo com uma ideologia e uma mentalidade que não é sua e que não, de alguma forma, não te atende enquanto sujeito, não atende os seus interesses. Você vai ser oprimido, você está somente reproduzindo um discurso racista e não vai ganhar nada com isso, digamos assim. Então, o professor Assante diz que para algo, né, um termo ou uma obra ser considerado afrocêntrico, precisa ter essa localização psicológica muito bem definida. Por exemplo, quando a gente se refere a pessoas negras, não se colocar, né, os negros, os outros, né, como se a gente não fizesse parte. É importante que a gente faça parte. Né, e que a gente demarque essa pertença. Ele também traz a importância de um compromisso com a descoberta do lugar da pessoa, do sujeito africano no mundo, né? Então, a gente não tem mais uma realidade onde a gente vivia no continente africano antes da colonização e a gente, né, tinha outras formas de viver. A gente está nessa realidade do presente, vivendo determinadas situações e determinadas conjunturas, digamos assim, sociais e políticas, que muitas vezes são desfavoráveis, né? Na maioria das vezes. Elas são desfavoráveis para quem é negro. Então, é importante que a pessoa tenha um compromisso em descobrir qual é o seu lugar no mundo, né? Em qualquer situação, em qualquer momento da vida, em qualquer produção acadêmica. Então, se você vai escrever um artigo, qual é o lugar da pessoa negra dentro da sociedade na qual está situado esse recorte que você está fazendo? É importante, vou criar uma política pública. Qual é o lugar da pessoa negra? O que a pessoa negra passa e vive nesse contexto que está em torno dessa política que eu quero criar? O que eu estou fazendo ajuda ou prejudica? É um pouco por aí. O professor Assante também argumenta que é importante defender a cultura africana, né, que precisa existir num projeto afrocêntrico essa defesa da cultura negra como um fundamento importante, né, da existência da população negra, das pessoas negras no mundo. E não aceitar, de certa forma, de maneira submissa, ataques, né, ou distorções das noções do que é ser negro no mundo. Então, por exemplo, quando a gente falei na aula passada sobre a discussão em torno da figura do zumbi, sobre a gente não aceitar passivamente que as pessoas criem fics, né, digamos assim, ficções, inventem coisas para, de alguma forma, manchar a imagem de uma figura que é, no nosso país, mitológica e heróica, mas não que a gente não possa discutir e fazer uma crítica, mas que a gente se coloque e defenda, não permitindo que exista uma destruição dessa cultura, uma destruição desses elementos. Ele também ressalta que é importante um compromisso com a escrita, né, com o vocabulário, com o léxico, né, que ele chama, com esse enriquecimento do vocabulário, que é importante quando a gente escreve, ter um compromisso com a excelência, né, quando a gente vai fazer algo e a gente quer que esse algo seja considerado afrocêntrico, precisa existir um cuidado maior, porque o que ele percebe ao longo desse trabalho, construindo a afrocentricidade como um campo de conhecimento, é que a afrocentricidade sofre muitos ataques, né, ali no ambiente acadêmico, no ambiente científico. Então é importante que exista uma preocupação dobrada, digamos assim. Acho que a gente conhece um pouco dessa sensação de ter que fazer 2 vezes melhor, isso é muito comum, né, na vivência de pessoas negras. E ele diz isso, que é importante ter um compromisso com o vocabulário para que você não seja atacado na forma, para que o seu conteúdo seja levado a sério, porque você sabe do que você está falando. E, por fim, ele fala sobre o compromisso com uma nova história da África, digamos assim. Porque a história que foi contada pra gente, eu não sei você, mas eu, na escola, aprendi que os negros surgiram aqui, né? Eles vieram num barco, desceram aqui, e é isso. Nunca ouvi falar de diversos reinos, diversas civilizações. Não sabia que o Egito era na África quando eu era criança. Descobri isso. E não só que o Egito é na África geograficamente, isso eu sabia, né? Porque eu olhava para o mapa. Mas eu não entendia que o Egito foi uma civilização africana, negra.
Eu não sabia disso e eu descobri isso já na vida adulta. Então, é muito importante que quando a gente descobre essas coisas, né, quando a gente estuda e descobre que existe um conhecimento histórico sobre a África que não se limita ao período da escravidão, que a gente se comprometa com a divulgação desse conhecimento. Falamos um pouquinho do que é afrocentricidade, da importância da gente localizar a nossa narrativa, a nossa criação, a nossa perspectiva de mundo mesmo, dentro da experiência da cultura africana, né, dentro da experiência que a população negra viveu historicamente, socialmente. Então, do quanto é importante a gente se preocupar com isso quando a gente vai colocar algo no mundo, né, quando a gente vai, de alguma forma, produzir algo, algum conhecimento. Então, é importante que a gente se atente a isso. E em relação a isso, eu vou contar agora para você um pouco do que é afrotopia. A afrotopia, segundo o Feuini Sarr, que é o intelectual que criou esse termo, é uma perspectiva diferente do que a gente conhece como utopia. Eu, quando conheci a palavra utopia, ouvi, acho que, se eu não me engano, uma frase do Eduardo Galeano, que falava que a utopia era importante porque se eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos, mas que ela tem que estar ali para que, de alguma forma, eu continue caminhando. A frase é algo nesse sentido. E essa perspectiva do Feuini Sarr é bem diferente, né? Não é uma perspectiva idealista. A utopia, quando a gente vai ler lá no dicionário o que quer dizer utopia, a gente vai ver lá ou um lugar idealizado e perfeito, ou num segundo significado, uma perspectiva de uma sociedade, né, de um mundo onde existe a igualdade, onde existe um compromisso real dos governos, dos estados, né, dessa organização institucional política com o bem-estar das pessoas de verdade, onde existe a justiça social. E aí a gente vai vendo que isso talvez não seja tão utópico em todas as culturas. Na cultura ocidental, essa ideia de igualdade entre todas as pessoas, a gente vive num sistema capitalista, econômico, né? Então, não existe essa possibilidade das pessoas serem iguais nessa realidade que a gente vive. Então, essa percepção de utopia na sociedade ocidental é uma percepção idealizada, uma percepção do impossível, digamos assim, de que a utopia é um lugar impossível de ser atingido. E na perspectiva do Feuini Sarr, não é isso que quer dizer utopia. A utopia, ela pode querer dizer o que ele chamou de afrotopia. Ele argumenta que a África tem muita coisa a apresentar para o mundo, né? Que o futuro da humanidade, ele está condicionado à existência do continente africano, inclusive. Ele fala sobre isso no trabalho dele. E ele começa a argumentação dele falando que é muito difícil, né, no continente africano, ele é um homem do continente africano, escrevendo sobre esse assunto, ele vai argumentar que é muito difícil hoje no continente africano você ver essa produção de conhecimento sobre o futuro, né, você vê uma espécie de construção utópica, né, do que deveria ser o mundo e a sociedade. Que existe um déficit de pensamento nesse sentido, né, um déficit que tem a ver com essa dificuldade da localização psicológica que o Assange falou na afrocentricidade. Essa dificuldade de entender o seu lugar no mundo, uma vez que todos nós somos criados numa sociedade racista, com ideias, né, de inferioridade, com ideias de submissão, com ideias de que a liberdade ela é impossível. Então ele traz isso no trabalho dele. Ele começa a argumentação sobre a afrotopia falando que é necessário que a gente se preocupe com isso, né? Que a gente tenha uma reflexão própria, nos nossos próprios termos, do que é o passado, o presente e o futuro. Muito ali alinhado com o que o professor Assange falou. Ele vai dizer também que é muito importante a gente se preocupar com essa produção de conhecimento sobre o futuro, sobre o passado também, óbvio, porque é a partir desse passado que a gente constrói o imaginário, lembra da aula passada? Então, ele vai falar que é a partir do imaginário que a gente constrói realidade, né? Que a gente constrói a sociedade que a gente vive todos os dias. Então, do quanto é importante que a gente se empenhe nesse processo de construir esses conhecimentos que partem desse lugar, né, dessa cultura. Uma das coisas que ele também fala lá no livro dele é que
existe a necessidade de fazer uma disputa, que está até no campo da linguagem, né? Quando a gente ouve falar países desenvolvidos, a gente sempre está falando de países ricos economicamente, a gente está falando de países europeus, dos Estados Unidos, né? De países que de alguma forma se beneficiaram do processo de colonização. Então, ele vai fazer essa discussão. Ora, então, desenvolvido é todo aquele que promoveu um genocídio? É isso que quer dizer desenvolvimento? O que quer dizer desenvolvimento? Ele vai fazer essa discussão de que na sociedade ocidental existem altos níveis de adoecimento mental, inclusive de temas sensíveis como suicídio, né, de aspectos que levam o sujeito que vive nessa sociedade a ser infeliz. Ele argumenta sobre isso, né, que não é possível quantificar o nível de felicidade de uma sociedade medindo o PIB, né? Você medindo quanto de riqueza em dinheiro aquela sociedade gera, não está medindo a experiência das pessoas nessa sociedade. Ele vai argumentar também que a vida, ela não é uma performance que você pode medir cada aspecto, ela é uma experiência de ser vivida. E isso está muito relacionado com aquela discussão sobre os valores, sobre esse imaginário, sobre o que a gente considera progresso, né? O que é o progresso? Progresso é a gente utilizar combustível fóssil até a Terra explodir? Isso é progresso? Então, qual é a discussão em torno desses termos que foram muito bem consolidados na sociedade ocidental? Ele argumenta também que os africanos, né, o povo lá do continente africano, foi o primeiro povo a, de alguma forma, sobreviver à hostilidade da natureza, né? A gente sabe que lá no início dos tempos, quando o Homo sapiens existia lá no continente africano, era uma época muito difícil de viver, né? Com poucos recursos, ainda poucos aparatos, né, de sobrevivência. Então, ele argumenta que a sociedade africana, os povos africanos, eles triunfaram nesse sentido, né, sobre a hostilidade da natureza e criaram civilizações muito duradouras, como, por exemplo, o Império de Kush, né, que durou milhares de anos, mais de 20 mil anos, o Império do Mali, enfim. Ele argumenta que essas civilizações que eram altamente complexas, né, que você ia ver e eram muito próximas do que a gente conhece hoje, né, que, por exemplo, no Império do Mali foi criada a Carta do Mandinga, que é o que a gente conhece hoje como direitos humanos. Então, lá já estava dizendo, né, em 1200 e pouco, que uma pessoa não tem o direito de matar a outra, que não é assim que se resolvem os conflitos. Então, o que ele está trazendo é que a África legou muita coisa, né? Tem muito do mundo que a gente vive hoje que já foi consolidado no continente africano e que a gente não sabe. E, por fim, ele também argumenta que a África tem muita coisa ainda a prover ao mundo, ao futuro do mundo. Porque existem essas bases desses valores que a gente já falou, da cultura africana, da filosofia, que podem ser emprestados ao mundo para que a gente consiga construir novamente, ou pela primeira vez, talvez, né, no mundo inteiro, um certo senso comum do que pode ser a vida, né, do que pode ser a continuidade da humanidade. Porque tudo que se desenha na sociedade ocidental leva a crer que o mundo acaba, né? Só que na perspectiva africana, o mundo não é o ser humano. O ser humano faz parte da natureza, mas ele não é a natureza. Então, é o entendimento de que o ser humano pode acabar, mas a natureza continua aí, de outras formas, mas continua. O entendimento também de que a gente precisa cuidar disso, que a gente não pode simplesmente viver como se não houvesse aquela dimensão dos não nascidos, lembra? Aquela dimensão das pessoas que virão. A gente precisa viver e construir uma sociedade que torne a vida possível no futuro. E ele também pontua que é importante que essa sociedade do futuro que a gente quer construir, essas instituições, elas de fato atendam os anseios e as necessidades das pessoas, tanto material quanto espiritualmente, né? As pessoas precisam, de alguma forma, se sentir realizadas na vida. Não adianta só, né, levantar, pagar conta, comer, trabalhar e etc e tal, que a vida não é isso, né? Então, esse argumento dele de que é preciso, sim, atender às necessidades humanas e de que isso é possível. Só que a gente precisa discutir os fundamentos disso. Ele vai argumentar nessa construção da afro-utopia, né, do que seria uma utopia centrada no continente africano, ele vai argumentar que, muitas vezes, como eu falei para vocês no início, a ideia de utopia, a ideia ocidental do que é uma utopia, né, do que é esse lugar onde seria possível uma continuidade da vida,
ele por vezes ele é romantizado, né? Parece que é uma coisa meio ingênua, que é uma loucura, um sonho irreal. E ele vai dizer que não é por aí, que a perspectiva da afrotopia ela está comprometida com ler os sinais no tempo presente, com conhecer o passado, mas também ler os sinais no momento em que a gente está aqui vivendo a vida e que é a partir do pensamento e da ação que a gente constrói um futuro possível, né? Que a gente constrói essa utopia, mas que é uma utopia para ser realizada, não é uma utopia para ser guardada numa caixinha ou num livro, né? É uma ideia que sai do pensamento e vai para a ação. Ele argumenta, então, que é importante que a gente fomente, né, aquela discussão do imaginário, que a gente fomente essas possibilidades na nossa imaginação, que é importante que quando a gente vá pensar e propor coisas para o futuro da nossa sociedade, a gente leve em conta que sim, é possível transformar o mundo que a gente vive. No entanto, a gente não vai conseguir transformar esse mundo se a gente continua replicando os mesmos problemas, os mesmos valores e sem querer mudar as bases do que sustenta esse mundo que a gente vive. A gente vai precisar rediscutir os fundamentos e tudo aquilo que nos leva a agir. Ele argumenta ainda que a afrotopia ela é baseada na mitologia africana, ela é baseada nesses valores, em todo esse arcabouço, digamos assim, da cultura africana, e que fazer isso, né, criar essas possibilidades, vai permitir que o mundo, de alguma forma, se refunde, né? Que a gente consiga refundar a sociedade. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de crise civilizatória, né? Onde a gente tem tragédias humanitárias acontecendo, a gente tem realidades de desigualdade aterradoras, a gente tem dados, inclusive, né, numa sociedade que mede tudo, a gente tem dados que comprovam essa experiência miserável da vida humana, de como a gente tem caminhado, talvez não para a melhora disso, né, mas talvez para essa distopia, que seria esse contrário da utopia. A gente tem caminhado para cenários em que a gente não vê solução para esses problemas. E que a partir desses fundamentos que ele está propondo para a afrotopia, a gente consegue sim criar outros parâmetros de convívio entre as pessoas, outros parâmetros do que é certo e errado, do que a gente quer ou não quer, daquilo que guia a construção de uma sociedade. E que a sociedade ela precisa fazer sentido para as pessoas, né? Os valores que a gente pratica no dia a dia, as coisas que norteiam o nosso agir, o nosso pensamento, as nossas práticas, a forma como a gente vive precisa fazer sentido para a gente, porque nós somos seres sociais, né? A gente precisa ver sentido nas coisas que a gente faz, a gente precisa ver um certo nível de equilíbrio ao nosso redor. E que todo esse desequilíbrio, né, na nossa sociedade, ele causa problemas muito profundos. E ele argumenta que na afrotopia, a ideia que ele traz é de que a gente deve procurar criar uma realidade que faça sentido e que traga esse equilíbrio de volta. Agora vamos ancorar aqui vamos trazer a nossa viagem aqui para o Brasil. É muito importante a gente dialogar, claro, com a produção de conhecimento que é feita em todo o mundo, a gente saber o que está sendo feito, falado, construído, discutido, mas também é muito importante que a gente aterrize a nossa discussão no nosso território, né? Que a gente aterrize a nossa perspectiva na realidade que a gente vive. Então, por isso que eu quis trazer aí o terreiro como essa instituição brasileira, que é brasileira, né? Que tem suas bases e suas matrizes africanas, mas que é criada no Brasil. Essa instituição que traz para nós a perspectiva do que pode ser a vida dentro desses fundamentos que a gente discutiu até agora. E aí a pessoa que eu trago para dialogar com a gente nessa conversa sobre os terreiros é o professor Muniz Sodré, que é uma das pessoas, né, não preciso apresentar, dispensa apresentações, mas o professor Muniz Sodré é uma das pessoas mais profícuas aí, tem muitos livros publicados e é uma pessoa que versa muito bem sobre esses assuntos da cultura negra brasileira. E aí ele vai trazer lá no Terreiro e a Cidade, que é um dos livros que ele publica sobre esse assunto, ele vai trazer lá que a gente, aqui no Brasil, nós, como todos os outros povos, como as outras diásporas, né, negras ao redor do mundo, a gente viveu esse processo de desconexão
é um tópico que a gente vê aparecer com uma certa constância na discussão de afrofuturismo. Essa ideia, por isso que a gente vê aquelas coisas meio espaciais, né? Sempre a presença dessa temática, porque é uma analogia, uma metáfora à experiência da colonização, né? De ser abduzido do seu território, do seu planeta, e de ser transposto para um mundo onde você não fala a língua, onde você é um alienígena. E você não é bem aceito, né? Bem-vindo, digamos assim, socialmente, né? Não consegue gozar dos mesmos direitos. Então, essa perspectiva de que a gente foi retirado desse lugar, trazido para cá, mas é interessante, porque quando a gente estuda escravidão na escola, pelo menos na minha época, né? Já faz um tempinho, a gente aprendia que essas pessoas vieram para cá e eram mão de obra, ponto. A gente vê pouquíssimo ou nada, no meu caso vi nada, dessa discussão da contribuição das pessoas negras para a cultura brasileira, que é assim basilar, né? Não existe cultura brasileira sem a negritude, né? O Januário Garcia, que é, enfim, um grande intelectual, fotógrafo, que já se foi, ele dizia que existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Então, é um pouco disso que o professor Muniz Sodré está falando, que a gente veio para cá, a gente foi abduzido para cá, mas conosco a gente trouxe uma bagagem muito grande, né? Uma bagagem de conhecimentos técnicos, por exemplo, ferreiros, né? Pessoas que vinham para cá com os seus fazeres, né? Que sabiam que tinham essas habilidades, mulheres que cozinhavam, mulheres que mercavam, né? Que comerciavam, que faziam isso no continente africano e enriqueceram, inclusive, no Brasil. A gente não sabe de nada disso, a gente não sabe que existia mais gente preta rica no século XIX do que hoje, né? E a gente está falando de uma época de escravidão. Então, o processo de construção, né, de sedimentação, digamos assim, da cultura brasileira, ele se dá em bases africanas, né? A matriz da cultura brasileira é africana e é indígena. Então é importante que a gente reconheça isso e que a gente traga esse conhecimento para o centro do nosso trabalho, para o centro do conhecimento que a gente cria, para o centro das políticas que a gente desenvolve. É muito importante. E que a gente reconheça as produções, as expressões culturais como uma parte importante da sobrevivência da cultura africana no Brasil. O Muniz Sodré ele vai argumentar que é através dessa instituição, o terreiro, a Igbe, né, que ele fala, Igbe, é nesse lugar que, para onde essas informações, essa bagagem que eu falei, que a gente trouxe, é onde essa bagagem ela vai florescer, digamos assim. É nesse território chamado terreiro que toda essa cultura ela vai poder, de alguma forma, ser retomada. E por que eu estou falando isso? Por questões muito simples. Por exemplo, eu me lembro, eu sou de Candomblé, a primeira vez que eu pisei num terreiro, eu fui realfabetizada. As pessoas me ensinaram como que se falava água, como que se falava as coisas em Iorubá. E aí é muito doido. Eu fui realfabetizada ali numa língua ancestral e que eu não vejo, não tem uma escola de Iorubá, a gente não estuda Iorubá na escola. Então, a gente percebe que o terreiro ele teve um papel central no processo de sobrevivência dessa cultura. A forma como a gente come no terreiro, as comidas que a gente come. Então, a gente vê, por exemplo, o acarajé, que é uma comida litúrgica, é uma comida que vem lá de África e que vem até aqui e que a gente continua comendo aqui, e que é um dos pratos mais característicos da cultura brasileira. Então, essa argumentação do professor Muniz Sodré de que o terreiro ele permitiu que a cultura negra sobrevivesse no Brasil. Bom, e agora eu vou ler para você umas aspas de um trechinho desse livro, O Terreiro e a Cidade, que eu acho muito importante para a gente entender o que isso tudo tem a ver, o que terreiro tem a ver com educação, com diversidade, com antirracismo, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu posso ser antirracista e não ser de terreiro, claro, mas o que ele está querendo dizer aí, e que eu vou ler para você essa citação, é que o terreiro ele tem muito a ensinar, a gente tem muito a aprender com os terreiros. E ele vai dizer exatamente assim: um pensamento não racista surge da perspectiva de um solo comum com o outro, pois o espaço real de uma nação consiste no processamento de diferenças sem perda da sua totalidade.
apenas essa totalidade não se cria por um todo imposto à força, né? A gente não abandona a nossa cultura porque alguém mandou, porque uma lei falou. Então a gente teve, por exemplo, leis no Brasil que proibiam pessoas negras de cultuarem a sua ancestralidade, a sua espiritualidade, né? A gente teve essas leis, efetivamente, que proibiam, que essas pessoas iam presas. Então, o que ele está dizendo é que não dá para criar uma identidade nacional à força, né? Impondo essa ideia. E nem por uma cultura nacional, como ele está trazendo, que só existe como um monopólio oficial de ideias, mas pela aceitação de um jogo pluralista, heterocultural em que se afronta sempre o destino. O que ele está trazendo para a gente de importante? Várias coisas, né? O primeiro é de que se a gente quer construir um antirracismo, a gente tem que olhar para lugares e práticas onde existe de fato o antirracismo. O terreiro é a primeira instituição, eu diria. Depois a gente vai ter escolas de samba, a gente vai ter várias outras instituições. Mas eu acredito que o terreiro seja esse primeiro lugar, esse primeiro território onde de fato existe uma prática antirracista. Onde as pessoas brancas, as pessoas indígenas, onde todas as pessoas são bem recebidas. É muito difícil você ouvir um relato de alguém que foi mal recebido, né, num terreiro. Os terreiros, eles são conhecidos por ter bastante comida, por receber as pessoas muito bem, por dar boas festas. Então, essa dimensão do acolhimento, né, essa dimensão de que o outro existe e eu respeito a sua existência como ele é, né, eu não tento impor a minha realidade a ele, é muito diferente do que a gente vê na cultura ocidental, né? E aí, o que ele está dizendo também sobre essa questão da identidade nacional, a gente não consegue formar uma identidade nacional com base só na violência. A violência fez parte do processo de construção da identidade do que é ser brasileiro. A gente sabe disso. Mas não é só a partir disso, né? A gente consegue construir isso, digamos que dançando uma música em que todo mundo pode dançar, né? A gente fazendo uma dança onde todas as pessoas podem gingar, onde todas as pessoas são bem recebidas, como numa roda de capoeira, numa roda de samba, em que você, mesmo que não saiba gingar, não saiba jogar, que você não saiba sambar, as pessoas vão permitir que você entre naquela roda, que você sambe, que você gingue, que você participe com aquilo que você traz. Então, esse princípio da cultura negra no Brasil, de que é possível o antirracismo a partir desse reconhecimento do outro como válido, é muito importante para que a gente consiga construir esse futuro, ou esses futuros que a gente quer tanto construir. E aí ele vai dizer que a grande, digamos, a grande lição, a grande sacada dos terreiros, né, do terreiro enquanto essa instituição tão importante no Brasil, é o convívio entre as diferenças sem a perda da própria identidade, né? Então, a gente vê, por exemplo, a cultura indígena e a cultura negra tiveram muitos diálogos, né? Existe muito da cultura indígena na cultura negra e na cultura brasileira como um todo, que a gente sabe, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, existe um diálogo, né? Não existe uma imposição ou uma aniquilação do outro para que eu possa existir, né? Culturalmente, no Brasil, a gente sabe que essa tentativa de criar uma identidade nacional apaga os povos indígenas, apaga os negros, os quilombolas, os ribeirinhos. Então é importante que a gente entenda que na base do antirracismo precisa haver essa discussão de como se dá o convívio entre os diferentes, né? A diversidade, ela faz parte da natureza, não só da natureza humana, da natureza como um todo, né? Não existe só uma espécie de cavalo ou de vaca, existem muitas, né? Então, é preciso entender e permitir a existência de todos para que a sociedade seja o que ela pode ser de melhor. É um pouco esse caminho que eu estou indo com você. E aí eu trago, por fim, algumas reflexões, né? Queria que a gente refletisse agora para o futuro algumas coisas. A primeira é que o Achille Mbembe, que é um dos pesquisadores, enfim, mais importantes hoje, ele é um homem africano também, ele fala que entre 30 e 50 anos, 1 em cada 3 pessoas na Terra vai ser africano ou descendente de africano. Então,
até o contingente populacional, a gente precisa discutir que lugar é esse do negro, seja no Brasil, seja no mundo, porque esse lugar, ao longo do tempo, ele vai mudar, né? E a gente sabe que o futuro do mundo, por conta dessas questões populacionais, o envelhecimento da população europeia, né? Esse crescimento invertido, né? Digamos assim, desses países desenvolvidos, e no continente africano e na diáspora negra ao redor do mundo, os índices de natalidade são mais altos. Então, a possibilidade do futuro ser negro é muito grande. É isso que o Akili Mbembe argumenta. E logo, a gente precisa trazer para o centro do debate, a gente precisa trazer para a mesa como construir um futuro em que 1 em cada 3 pessoas não esteja sendo aniquilada, né? É meio que isso, 1/3 da população mundial não continue sofrendo as violências que a gente vê ao redor do mundo. Então eu queria que você pensasse um pouco nisso. Você sabia disso? Que daqui a 30 ou 50 anos a gente vai ser maioria, né, da população mundial? Eu não sabia, eu descobri faz pouco tempo. E aí a primeira questão que eu queria trazer, a primeira pergunta, é se você conhece outros modelos de sociedade. Você já ouviu falar de outras formas de organização social? Outras formas de resolver conflitos? Porque no continente africano não existia, por exemplo, a prisão, a instituição, cadeia. Não existia. Não existia antes da colonização. Não existia, por exemplo, o manicômio, né? O espaço, o hospital psiquiátrico que encarcera as pessoas que têm alguma questão diferente, né, de funcionamento neurobiológico. Então, como que seria viver nesse mundo em que não existe cadeia? Como que a gente regula socialmente? E a gente está falando aí de sociedades que duraram milhares de anos. Então, alguma coisa tinha lá, né? Não só no continente africano, mas na Ásia, em outros lugares, entre os povos indígenas, no mundo inteiro, a gente sabe que existem outras formas de sociabilidade, outras formas de convívio, outras formas de mediar a convivência das pessoas. É importante que a gente conheça mais. Então, se você não conhece, eu deixo essa pergunta aí para você. Depois, eu queria te perguntar, quais são os valores que você considera que são inegociáveis para a construção desse futuro diverso e antirracista? O que você acha que tem que ter nessa receita de bolo, né? Vamos fingir aqui que o futuro é uma cabaça aqui, que a gente está botando um monte de ingrediente para fazer um bolo. O que não pode faltar para esse bolo crescer? E qual ingrediente você acha que não pode entrar nesse bolo? Isso é muito importante. Quais são aquelas coisas, aqueles valores, aquelas ideias? O que deve ser abandonado nesse processo de construção do futuro? É importante a gente ter clareza, né, daquilo que a gente não quer, né? O que você acha que não tem que estar nessa receita? E por fim, essa reflexão é para você, mas também é para mim, né? Quais são os principais desafios que a gente tem no nosso momento, assim, no momento em que a gente está vivendo no Brasil, na nossa perspectiva? Quais são os principais desafios que você considera que a gente precisa enfrentar para chegar nessa receita, né? Para a gente conseguir comer esse bolo e ele ser muito gostoso? O que você acha que a gente deve enfrentar e que a gente precisa vencer para conseguir comer esse bolo bem gostoso? E por fim, vamos botar aí um fermentinho nessa receita. Eu trago aí, eu gosto muito de ditados, né, de provérbios. É uma forma de conhecimento importante, né, para o povo negro. E eu trago aí uma citação do mestre Nego Bispo, que é um homem negro quilombola que vive lá no norte do país e que para mim é um dos grandes mestres e pensadores do nosso tempo. E ele sempre diz que nós somos início, meio e início, né? Que a vida ela é um processo de continuidade, não existe fim para a vida. Então a gente precisa se comprometer com essa continuidade. E era essa mensagem que eu queria deixar para você agora nesse final, que a gente se comprometa com o próximo início da humanidade, que a gente seja capaz de construir um futuro próspero, bonito, né? Um futuro saudável para quem virá e para o planeta como um todo, para a natureza e para todos nós. Espero que você tenha gostado dessa aula, foi um prazer estar aqui com você e falar sobre todos esses assuntos. E segue aí, você pode conferir as próximas aulas.